Cada vez mais a ciência avança e desenvolve medicamentos que têm contribuído para a garantia e promoção da saúde. Para se desenvolver um medicamento, pesquisa-se anos e são utilizados diversos testes a fim de garantir a sua segurança e eficácia. Mas apesar de todas as pesquisas e testes, alguns medicamentos, quando estão no mercado, podem apresentar efeitos colaterais prejudiciais à população em geral ou a públicos específicos. Por isso, para garantir a segurança na utilização destes produtos, foi criado o conceito de farmacovigilância. Bom, a farmacovigilância é uma ciência, responsável pela detecção, pela análise e, especialmente, pela prevenção de reações adversas a medicamentos. Especificamente, a gente tem a questão inicial, da detecção, onde você tem uma análise de causalidade que é feita a partir da identificação de determinados fatores relacionados ao uso do medicamento. Para isso é utilizado um algoritmo, para que você possa estar identificando o quanto aquele medicamento está relacionado àquela reação adversa que foi previamente notificada como uma possível reação relacionada ao medicamento. Em sequência, então, é verificado a possibilidade do manejo daquela reação adversa a partir, então, da identificação desses fatores que estiveram diretamente relacionados à ocorrência daquele problema, e também com a identificação do perfil de ocorrência dessas reações adversas, é possível, então, se pensar em medidas para a prevenção dessa reação em outros pacientes. When a drug is approved, it's gone through a very rigorous scientific and regulatory process. Pharmacovigilance is what happens once the product is already on the market. It allows the government and doctors and physicians and patients to understand what's happening in the real world. Is a patient getting nauseous? Does a patient have diarrhea? Is the drug working? These are all the things that the government needs to track to make sure that it understands that the drugs remain safe once they're in use for the general public. That's what pharmacovigilance is. Segundo a OMS, a farmacovigilância é a ciência e as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos e quaisquer outros problemas associados a medicamentos. OMS 2002. O Brasil faz parte do UMC, Centro de Monitoração Internacional, que monitora a comercialização e utilização de medicamentos pelo mundo a fim de estabelecer uma rede de controle e informação sobre medicamentos que apresentem efeitos adversos. Fazem parte desta organização 96 países. No Brasil, a farmacovigilância é regulamentada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com órgãos estaduais e municipais e profissionais da área da saúde. O principal objetivo da farmacovigilância é fazer a monitoração dos medicamentos que estão no mercado, relatando as reações adversas dos produtos. Programa Nacional de Farmacovigilância, RDC número 04, de 10 de fevereiro de 2009. Dispõe sobre as normas de farmacovigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano. Artigo 3º. Os detentores de registro de medicamentos devem desenvolver ações de farmacovigilância no Brasil. Prazos máximos para a comunicação. Artigo 5º. 7 dias do recebimento da comunicação. Evento adverso grave, que envolva morte ou risco de morte. 15 dias. Demais eventos adversos. Para entendermos melhor como funciona a farmacovigilância, é importante que conheçamos seu fluxo. Fluxo global. OMS, UMC, WHO, Uppsala, Suécia. Fluxo nacional. Anvisa, Programas Federais de Saúde Pública, Indústria Farmacêutica, Fluxo Estadual. CVS, Profissionais de Saúde, Indústria Farmacêutica, Centros Notificadores, Colaboradores. A farmacovigilância é uma questão de saúde pública em que todos devem estar atentos e prontos para desempenhar seu papel, a começar pelo médico. I think that when it comes to pharmacovigilance, it's the physician who has the most important role. Because when something goes wrong, it isn't only the job of the physician to fix the problem. Obviously, that has to be done, and it has to be done quickly once the patient informs the doctor that something isn't right. But the doctor has to go beyond fixing the problem. They also have to understand that they have to report what they've discovered to the government. Because unless they report to the government assumes everything is perfect.
And I understand that doctors are very busy. They barely have time to spend with their patients. Where are they going to find the time to speak to the government about pharmacovigilance issues? But the truth is, it is absolutely urgent. It is part of their public health mission, not only to serve their patient, but also to serve the broader population of Brazil through talking to the government about pharmacovigilance. Além do médico, o farmacêutico tem cada vez mais um papel fundamental na farmacovigilância. Então, porque na verdade é com ele que a gente poderia contar, porque ele é a linha de frente, né? Que ele está com a população, ele é a pessoa que tem mais contato com a população e é o especialista do medicamento. Então, na verdade, ele teria que estar prontamente preparado, inclusive para identificar, né? Porque quando você faz um relato de notificação, você tem que ter conhecimento farmacológico, né, para poder conversar com a pessoa que está relatando, né, inclusive se ela for um cidadão, né, não um profissional de saúde, né, um paciente, porque precisa distinguir se foi um erro de uso, se foi na verdade uma reação adversa ao medicamento, né, ou se foi uma interação, né, que ele fez inadequadamente com outro produto ou com um alimento. Então ele tem que estar preparado e é obrigação do farmacêutico. Até com a 13.021, a Lei 13.021 de 2014, ela coloca, né, a farmácia como estabelecimento de saúde, e uma das determinações dessa lei é que ela seja um ponto de farmacovigilância, né, justamente para poder receber essas notificações e encaminhar adequadamente aos órgãos competentes. Os pacientes podem contribuir na farmacovigilância com informações sobre os medicamentos e seus efeitos. O paciente, ele é peça fundamental dentro do contexto da farmacovigilância, né? Mas para isso a gente precisa estar fazendo uma etapa que é anterior, a gente precisa estar dando autonomia, né, a esse paciente em relação ao uso daquele produto, né? E essa autonomia implica, né, em esse paciente estar consciente em relação àquilo que pode, né, estar relacionado ao uso do produto, e quando ele identificar algo que não está relacionado ao uso daquele medicamento, ele fazer então imediatamente a notificação. The patient has an incredibly important role when it comes to pharmacovigilance, because the patient is really the only person that knows right away when something might not be going right. Sometimes the doctors will tell a patient, you should expect to get headaches, you should expect to get a dry throat, perhaps you should expect to get dizzy, but they sometimes forget, and sometimes the patients forget. So it's very important that the patient inform the physician and the pharmacist on a regular basis when they feel that something isn't going right. That's the role of the patient when it comes to pharmacovigilance, being the first person to understand what's happening and to begin the conversation. Os hospitais desempenham um papel importante na farmacovigilância e seus funcionários devem estar capacitados sobre como proceder. Another important aspect of pharmacovigilance is the role of the hospital. Many people get very serious medicines in the hospital. They get biologics infused in the hospital. How do adverse events get reported in hospital? It's even more complicated because a doctor has to recognize it for a patient, but the patient's gone home. When an issue does arise, a lot of times it's the nurses and hospital pharmacists who receive the call from the patient, and they're in charge of reporting adverse events. Now, part of the problem is nurses and pharmacists sometimes are nervous about reporting adverse events because they feel it makes the hospital look bad. And people who are in procurement, who buy the medicines for a hospital, also are sometimes afraid that pharmacovigilance will make them look bad. Did they buy the wrong medicine for the wrong reason? But if we all begin to put the public health first, put the patient first, all these worries go away. There's no blame. It's all about being in this together to solve the problem. The Japanese have a very interesting proverb, which is, don't fix the blame, fix the problem. And this is true in pharmacovigilance broadly, and I think pharmacovigilance in hospitals specifically. No Brasil, foi criada a Rede de Hospitais Sentinela para contribuir com a Anvisa, para obter informação qualificada sobre medicamentos e reações adversas. Agora, os Hospitais Sentinelas foi um projeto também feito há um tempo pelo Ministério da Saúde, ou seja, subsidiou
em alguns hospitais para que eles criassem um grupo composto de médicos, farmacêuticos e outros profissionais integrados para fazer uma busca ativa de reações adversas. Então não era aquela coisa passiva, eu vou esperar para ver se tem reação. Não, eles começaram, tinha um gerente de risco que era o encarregado de pegar todos os riscos que aconteciam dentro de um hospital, que acontece, nós temos bastante hospitais sentinela, mais de 100, acho que 130, 140. Nós temos vários hospitais sentinela. Começaram com um projeto piloto, subsidiados, alguns nem são subsidiados, mas fazem, porque qual é a vantagem? Na busca ativa de reações eu consigo evitar que esses problemas, seja desvio de qualidade, seja um produto de saúde que não esteja nas condições, até equipamentos. Então, o que eles estavam fazendo? Verificando se os equipamentos apresentavam algum problema, ou se o tratamento poderia ter alguma situação que a gente pudesse melhorar. Então, o Hospital Sentinela é um dos melhores projetos que eu acredito que é o que dá mais certo, porque é busca ativa. Quando é busca ativa, significa que você tem alguém preocupado em notificar. E esse grupo lhe notifica. Então, o grupo multidisciplinar, com gestão de risco e tudo mais, que acabam fazendo as notificações, seja ele desvio de qualidade, queixa técnica ou reação adversa. Vamos entender agora o papel da indústria farmacêutica na farmacovigilância. A indústria ela também vai ter um papel fundamental, né? Considerando que, uma vez identificado que existe uma reação adversa relacionada àquele medicamento, ela deverá, né, estabelecer medidas para tentar minimizar a ocorrência dessa reação aos pacientes. Então, né, uma vez identificado uma reação, né, é importante que se identifique, né, qual é o produto, qual é o fornecedor, né, daquele produto, lote, validade, porque podem ser aspectos relacionados exclusivamente, né, a um lote de produção, ou pode ser um aspecto relacionado ao produto em si, né, e a indústria ela vai precisar, né, tratar essas informações de maneira a tentar ao máximo fazer com que esse produto ele se torne, né, ali um produto mais seguro para aquela população, né. Uma vez sendo identificado, né, a ocorrência de uma reação, né, com uma certa frequência na população, né, a indústria farmacêutica ela passa a adotar no seu bulário, né, na sua bula, aquela reação, ou seja, né, aquela reação que antes era desconhecida, ela passa a ser conhecida da população, né, e se for uma reação grave, né, muitas das vezes a própria indústria, né, vai retirar aquele produto do mercado, né, porque é importante a manutenção da segurança, né, do produto, mesmo que seja um produto que tenha uma relativa eficácia, né, eficiência também comprovada, é importante que se mantenha a segurança, evitando então, né, desfechos negativos na população. Então a indústria ela vai ser um elo fundamental, né? Hoje é exigência da Anvisa que hajam serviços de farmacovigilância dentro das indústrias, né, setores envolvidos especificamente com isso, para tratar essas reações adversas, né, a análise da causalidade e com isso também, né, fazer esses mecanismos de regulação do produto, né, auxiliando então o sistema, né, no que se refere à questão da segurança do paciente. And with innovator pharmaceutical companies, multinational companies, they have very sophisticated reporting mechanisms in place to capture this information, to understand it, and then to report it to the government. Além dos aspectos relacionados aos efeitos que os medicamentos podem causar, a farmacovigilância tem contribuído com hospitais e governos na tomada de decisões sobre esses produtos. When a medicine is approved through Anvisa, it's approved for very specific indications, very specific reasons. But when a medicine reaches the real world, a doctor can prescribe that medicine for whatever purposes she sees fit. So it's crucially important that the doctor continue to report back to the government what's happening in the real world, because the government only has records and information based on very controlled scientific randomized clinical trials. When it reaches the real world, it's used on real patients outside of an inclusion and exclusion criteria beyond the label indications. Different things are going to happen. Some good things and some bad things. And the government needs to understand both so they can understand how best to monitor and to make sure that people have the education as to how these products are actually working for patients.
O aspecto econômico também faz parte da farmacovigilância, auxiliando os gestores nas escolhas de medicamentos, otimizando recursos financeiros na área da saúde. Pharmacovigilance isn't only about direct health implications for the patient. It also has a role to play in the economics of medicine. For example, the most expensive medicine, in my opinion, is the one that doesn't work. So if the government is approving medicines, whether they're innovator medicines or generic medicines, and those medicines aren't working, it means they're spending valuable healthcare resources, money, against products that don't work. And we need to identify these issues as well through pharmacovigilance. A farmacovigilância tem contribuído para a segurança na utilização de medicamentos, mas ainda enfrenta muitos desafios. Dentre eles, a ausência de tradição dos profissionais de saúde e dos dirigentes de serviços em notificar a ocorrência de falhas ou ocorrências envolvendo produtos de saúde. Bom, acho que o principal desafio hoje que a gente tem para a farmacovigilância é capacitação dos profissionais, né, para a identificação das reações adversas, né, é entender que reação adversa, né, é algo inesperado e inerente ao uso do produto e que isso não tem relação, né, com um evento, né, que acomete ao paciente no que se refere a um erro de medicação, né. Infelizmente, muitos profissionais, né, pela cultura do erro, né, que leva muitas das vezes a punição, né, tem receio em fazer notificação por acreditar que eventualmente, né, uma reação adversa, né, surgiu no paciente como origem de confundir uma reação adversa com um erro de medicação, né? Então os profissionais, por fazerem às vezes essa confusão, têm medo da cultura da punição, né? E não fazem o processo de notificação de maneira adequada, né? Então existe hoje um processo de subnotificação, né, de reações adversas, e isso não é algo exclusivo do Brasil, né? É algo que acontece em diversos países do mundo, né? Mas que alguns países já conseguiram ultrapassar essa barreira, né? A partir mesmo dessa formação, né, dos profissionais para a identificação dessas reações e para a cultura da notificação, né? Então saem da cultura da punição, né, para uma cultura de notificação, para um tratamento adequado, né, desse problema, né, quando identificado, e quando, né, eventualmente se identifica na análise de causalidade que a origem, né, do problema que acometeu o paciente não foi uma reação adversa, mas sim um erro de medicação, né, ou algum outro tipo de evento, o tratamento, né, nesses países nunca é um tratamento punitivo, mas é um tratamento corretivo, né, já que existiu uma falha no processo que precisa ser, né, ali acertada, né? Então, essa cultura a gente precisa, né, tá adotando aqui no Brasil de uma forma mais específica, de maneira que a gente possa ultrapassar essa que hoje é a nossa principal barreira, que é o processo da notificação, especialmente a notificação voluntária pelos profissionais, né, e que acompanham os pacientes no dia a dia e que são aqueles capazes de fazer a identificação das principais reações adversas e de outros problemas relacionados a medicamentos. Apesar dos desafios, a farmacovigilância teve avanços significativos. There have been a number of very significant advances in pharmacovigilance over the last 5 to 10 years. Clearly, the most important is the use of technology, and especially artificial intelligence, where we can get a lot of information coming in, and rather than having individuals literally sit at their desk and page through ICSR reports, technology can do that for us, so humans can begin to think. And getting humans to think about pharmacovigilance, especially people who work for government, is a tremendous leap forward. Another important advance is understanding the importance of what happens in the real world. What happens once a medicine leaves the rarefied environment of the randomized clinical trial. That's the difference between efficacy in the laboratory and effectiveness in the real world. For many decades, information that happened in the real world was considered not really reliable. That's why there were so many very specific criteria and hoops to jump through to report adverse events. Now we understand that things are happening. There are more generic medicines. There are now biosimilars on the market. There are more things happening that we need to understand. And we can't simply do new things the old way. Plus, a lot of these medicines that are for serious and life-threatening diseases, we can't take the chance
to not understand what's happening in the real world. So we're moving now to predictive pharmacovigilance, where the lack of signals is also a signal. So I think the big change is that pharmacovigilance used to be in the back, in the dark. Now it's in the front, it's the star, because people recognize it's crucially important, not just for the health of the population, but for more intelligent resource allocation for spending. Bom, a gente aqui no Brasil, né, em termos de avanços, né, em relação à farmacovigilância, a gente pode destacar especialmente, né, a criação de um centro de farmacovigilância, né, dentro da vigilância sanitária, né, da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para fazer o tratamento dessas informações. Né, o Brasil passou a ser um centro colaborador, né, do órgão da Organização Mundial de Saúde, né, em termos de notificação de reações adversas. Isso, né, traz para o país algo de extrema importância, né, no sentido de que as informações elas são trocadas entre os países, né, a partir desse centro hoje localizado na cidade de Uppsala, na Suécia. Né, então, isso faz com que o país tenha, né, uma colaboração importante, porque o volume de notificações, né, de reações adversas a um produto, né, ele muitas das vezes gera alertas, né, e até a retirada desse medicamento em um contexto internacional. Né, então, isso é algo fundamental. Né? Outro avanço que a gente já comentou aqui foi a criação dos hospitais sentinelas, né, que foi uma iniciativa governamental fundamental, né, realizada na década passada. Né, essa estratégia do governo, né, acabou trazendo um financiamento para essa ação, né, e houve capacitação desses centros colaboradores para que pudessem fazer a identificação dessas reações adversas e o tratamento dessas informações. Isso gerou mais agilidade no processo. Né, e acho que também a gente pode destacar algumas iniciativas, né, que foram criadas a posteriori, né, como a questão das farmácias, né, sentinelas também, né, onde esses processos de notificação eles poderiam acontecer a partir de farmácias, né, situadas em todo o Brasil, farmácias e drogarias, que teriam também um papel importante nessa notificação para o centro colaborador, né, no Brasil. Com os avanços, a farmacovigilância passou a ser ativa. Vamos entender o que é isso. Pharmacovigilance used to be strictly passive. A regulatory agency would wait until it received information, and then it would decide how to act on that information. Now it's much more proactive, and it's risk-based. Regulatory agencies are looking for problems, and not just from doctors and pharmacists, but also from factories. There are more inspections because the regulators know where to look. And that becomes more important because the technology of medicines manufacturing is much more sophisticated than it ever has been in the past. And that's something that the regulator and the companies really can control. Because the government wants to understand if the problem is the quality of manufacturing, the quality of the materials that go into the medicine. Because if they can make sure that's perfect, it's going to eliminate a lot of problems. But that means the government needs to understand where to look, because they can't look everywhere all the time. So it's a risk-based proposition. The government is learning to understand where to look for the problems. And that's a question of technology. It's also a question of regulatory sophistication and dedication to make it happen. Com a farmacovigilância proativa, ela tem cada vez mais ajudado a acelerar a introdução de novas tecnologias, beneficiando os pacientes. It's important to understand that pharmacovigilance isn't only about finding problems. It's also about identifying opportunities. How is a medicine actually working in the marketplace? Because a lot of times it's working better than predicted. And also it's working better in areas that nobody thought of. That's why doctors learn quickest how a medicine can be most beneficial to a wide patient population. It's their own clinical anecdotal experience. And now, again, largely because of information technology, doctors are able to capture this data and not just share it with each other, which is how it was done traditionally in medical journals and conferences, but with the manufacturer and with the government. So rather, I'll give you an example. You have a medicine, say, for a certain type of breast cancer, but through active practice of medicine, doctors are understanding that it's also good for certain types of liver cancer, unexpected but present.
pharmacovigilance picks that up. And in the future, using that evidence in a validated way, rather than having a company do a whole other set of long-term, very expensive clinical trials, the label can be extended from one indication to two based on real-world evidence captured through pharmacovigilance. A farmacovigilância e seus avanços têm contribuído e impactado cada vez mais na saúde dos pacientes e da comunidade. The most important thing about pharmacovigilance is that it's in place to help patients. It's in place to advance the public health of the nation. Regulators simply can't look at data sheets, approve a medicine, and walk away. They need to be constantly vigilant. That's why the word vigilant is in the word pharmacovigilance. It needs to keep people safe when things go wrong. It needs to help identify new opportunities. It has to help bring new generic drugs and biosimilars to market safely and effectively to increase access. Então, para a comunidade, ela tem um papel fundamental, né? Ela é uma ferramenta de extrema importância, né, para que a gente possa estar utilizando os medicamentos com mais segurança. Como vimos, a farmacovigilância é uma questão de saúde pública em que todos os envolvidos na área da saúde devem estar atentos e prontos para agir, evitando ou minimizando ocorrências envolvendo medicamentos.